da comunidade, havendo coro legal, às 13 horas e 35 minutos, declaro aberta a sessão extraordinária do dia 13/12 de 2013. Tenho aqui em minhas mãos a conta da gestora, a dona Carmen Lima Duarte, onde que eu passo aqui para o primeiro secretário, para que ele possa estar lendo as matérias. Boa tarde a todos. Ofício número 5.163, Cuiabá, 14 de outubro de 2013. Senhor Presidente, Pedro de Carvalho Neto, Presidente da Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos, Mato Grosso. Prezado Senhor, nos termos do artigo 180 da Resolução 14/2007 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, encaminho a Vossa Excelência cópia digitalizada do processo 10.340.3/2013, TCE/MT, e por meio físico as peças de planejamento processos 22.704/8, 22.704-8/2011, Lei Orçamentária Anual, LOA, e 22.702-1/2011, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, bem como os relatórios extraídos do Sistema de Lei de Responsabilidade Fiscal Cidadão, processo 400.185-0/2012, que tratam das contas anuais do governo da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos, relativas ao exercício de 2012 para o julgamento, conforme dispõe o parágrafo 2 do artigo 31 da Constituição da República e os incisos 2 e 3 do artigo 210 da Constituição Estadual. Atenciosamente, Conselheiro José Carlos Novelli, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Protocolo, Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos, 22 de outubro de 2013. Processos. Números 10.340-3/2013, 22.704-8/2011, 22.702-1/2011 e 400.185-0/2012. Interessada, Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos. Assunto: contas anuais de governo do exercício 2012. Leis números 362/2011, LOA 349/2011 e LDO e relatório da Lei de Responsabilidade Fiscal Cidadão. Relator: Conselheiro Antônio Joaquim. Sessão de julgamento 24/9 de 2013 no Tribunal Pleno. Secretaria-Geral do Tribunal Pleno. Certifico que o parecer prévio número 27/2013, TP, foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em sua edição de número 227, de 27/9 de 2013. As páginas 36 a 39. Encaminha-se os autos ao Gabinete da Presidência para as providências. Assinatura digital responsável eletrônico. Jean Fábio de Oliveira, Secretário-Geral do Tribunal de Contas. Onde que essa casa tomou as providências e passou as contas e o parecer do Tribunal de Contas na Comissão de Economia, Finanças e Planejamento. Então, gostaria também que o primeiro secretário estivesse lendo os ofícios encaminhados. Comissão de Economia, Finanças e Planejamento. Relatório da Comissão de Economia, Finanças e Planejamento. Os membros da Comissão de Economia, Finanças e Planejamento
constituído pelos vereadores Nolar Soares de Almeida, Cláudio Mar Brown e Joelma Morimã Trevisan. Após análise dos processos 10.340, 2.274/2011, 272-1/2011, LDO e 400.185/0/2012, relativo às contas anuais da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos, referente ao exercício de 2012, da ex-prefeita senhora Carmen Lima Duarte, sobre as quais o egrégio Tribunal de Contas emitiu parecer contrário à aprovação das contas de governo ora referidas. Após análise e discussão dos membros da referida comissão, concedemos o parecer individual conforme segue. Vereador Nolar, parecer favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Vereador Cláudio Amar, parecer contrário ao Tribunal de Contas. Vereadora Joelma, parecer favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Sala das Sessões, 2/12/2013. Vai assinado pelo vereador Nolar Soares de Almeida, Cláudio Mar Brown, Joelma Morimã Trevisan. Relatório do presidente da Comissão de Economia e Finanças. Isso. E o relatório das comissões foi feito em 2 turnos, no dia 2 do mês 12 e no dia 5, no mês 12 também, dia 5/12, é o qual eu vou ler agora. Relatório. Inicialmente relatamos 2 pontos considerados pelo Tribunal de Contas em suas razões finais. A falta de realização de audiência pública, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, e a contratação de obrigações de despesas nos 2 últimos quadrimestres do mandato, sem que haja disponibilidade financeira. Visto isso, acompanhado do parecer do Tribunal de Contas, que optou pela emissão de um parecer prévio contrário à aprovação das contas anuais do governo, do exercício de 2012 da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos, de responsabilidade da prefeita senhora Carmen Lima Duarte, tendo como corresponsável o contador, senhor Edo Binti, CRC MT 002165-002, visto que permaneceu nos autos a irregularidade gravíssima de assunção de obrigações de despesas dos 2 últimos quadrimestres do mandato, sem que haja disponibilidade financeira. É o relatório. Voto pela manutenção do parecer prévio contrário do TCE às contas da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos de gestão 2012. Responsável Carmen Lima Duarte, prefeita municipal, e corresponsável Edo Bintin, contador em exercício. Sugiro ao presidente dessa Casa de Lei que determine o atual chefe do Executivo Municipal cumpre as recomendações contidas no voto do relator do Tribunal de Contas. É o voto. Nolar Soares de Almeida, relator, acompanhado com o voto do relator. Vereadora Joelma Morimã Trevisan, membro da comissão, voto contrário ao parecer. Acompanhou o voto também. Isso. E vereador Cláudio Mar Brown, membro da comissão, voto contrário ao parecer. Está faltando um aqui, André. Sala das Sessões, 5/12/2013. Agora o ofício 085 da Câmara Municipal encaminhado à senhora Carmen Lima Duarte, que ela recebeu esse ofício no dia 6/12/2013, às 16h30. Está aqui a assinatura do recebimento desse ofício. Referente contas anuais de governo 2012. Prezada senhora, cumprimentando-a cordialmente, encaminhamos a vossa senhoria cópia do relatório da Comissão de Economia, Finanças, Planejamento a respeito do processo número 10.340-3/2013, que trata das contas anuais de governo exercício 2012, de responsabilidade da gestora senhora Carmen Lima Duarte. Em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa prevista no artigo 5, inciso LV da Constituição Federal, concedemos à senhora Carmen Lima Duarte o prazo de 5 dias para apresentar a respectiva manifestação final, caso queira.
acerca do citado relatório da comissão dos autos do vertente processo. Na oportunidade, reitero vossa estima e consideração. Pedro de Carvalho Neto, PMDB, vereador-presidente da Câmara Municipal. Cláudio Omar Brown, DEM, vereador vice-presidente da Comissão de Economia, Finanças e Planejamento. Irmo, a senhora Carmen Lima Duarte Nesta. Aqui então tenho um ofício protocolado no dia 12/12/2013, às 14 horas e 40 minutos, que é a resposta que vem assinada pelo advogado Dr. Edwin de Almeida Costa, OAB-MT 14621, que trata-se da seguinte pauta: objetivando contribuir com um juízo de proporcionalidade e razoabilidade adequada ao julgamento das contas de governo em exercício 2012 da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos, Mato Grosso. Este advogado encaminha a Vossa Excelência a íntegra dos memoriais apresentados nos autos do processo do TSE 10.340-3/2013, em trâmite nesse Poder Legislativo, na certeza de contar com a livre consciência e senso de justiça de Vossa Excelência, a defesa pede e espera o voto de aprovação das contas por exame. Na oportunidade, renovo meus protestos das mais altas estima e apreço. Cordialmente, Edwin de Almeida Costa, advogado. A Sua Excelência, o vereador Pedro de Carvalho Neto, presidente da Câmara Municipal de Porto Gaúcho, Mato Grosso. Lê? Resposta dele? Né? Outorgante: Carmen Lima Duarte, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF número 311-355-791-72, RG 03285-35-9, residente domiciliado em Porto Gaúcho, Mato Grosso. Outorgado: Dr. Edwin de Almeida Costa, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB, Mato Grosso, número 14.621, com endereço situado na Rua dos Cambarás, número 1060, no centro de Guarantã do Norte. Poderes: aqueles vinculados à cláusula adjunta et extra em instrumento de mandato, nos limites contidos na Lei Federal número 8.906/94, podendo firmar compromissos, transigir, acordar, assinar o termo de conciliação, receber e dar quitação, requerer remissão e adjudicação, apresentar memoriais, defesas orais e escritas, oferecer provas, pedir benefício da justiça gratuita, interpor recursos, acompanhar, arrazoar, impugnar e contestar quaisquer recursos, bem como desistir dos mesmos. Juntar e receber documentos, requerer admissão com assistente no Ministério Público, assistir a atos de conciliação e audiência das instituições de julgamento perante qualquer juízos, juntas ou tribunais. Ainda confere amplos poderes para o foro em geral, podendo propor contra quem dê direito às ações competentes a defendê-los nas contrárias, seguindo uma das outras ali até o final da decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, agindo em conjunto ou separadamente, considerando-se expressamente contidos neste mandato, a ser fim necessário, e subestabelecer esta com ou sem reserva, no todo ou em parte, e revogar o subestabelecimento feito, dando por legítima e real a representação judicial e ou administrativa a ser exercida, especialmente para a defesa das contas anuais do governo relativo ao exercício 2012 da Prefeitura Municipal de Porto Gaúcho, Mato Grosso. Porto Gaúcho, Mato Grosso, 9 de dezembro
de 2013, Carmen Lima Duarte outorgante. Após então recebida a defesa protocolada no dia 12, a comissão se reuniu novamente para que pudesse analisar a defesa do Dr. Edwin de Almeida Costa sobre o parecer do Tribunal de Contas sobre as contas. Então tem aqui novamente o relatório da Comissão de Finanças, Economia e Planejamento. O relator é o vereador Nolar Soares de Almeida. Relatório. Aos 13 dias do mês de dezembro do decorrente ano, reuniram-se nas dependências da Câmara Municipal os membros da Comissão de Economia, Finanças e Planejamento, constituído pelos vereadores Nolar, Joelma e Claudio Omar, para analisar o memorial apresentado pela ex-gestora senhora Carmen Lima Duarte na data de 12/12 de 2013. Desta forma, a comissão mantém o voto favorável ao Tribunal de Contas dado anteriormente no relatório já encaminhado à presidência desta Casa no dia 5/12 de 2013. Nada mais foi tratado e encerrou-se a reunião. É o voto. Nolar Soares de Almeida, vereador relator, acompanha o voto do Tribunal de Contas. Vereadora Joelma Morimã Trevisan, membro da comissão, também acompanha o voto. Vereador Claudio Omar Brau, voto contrário ao parecer do Tribunal de Contas, que é o relatório final da Comissão de Economia, Finanças e Planejamento. Após o primeiro secretário ter lido todas as matérias que foi encaminhado e que foi recebido, eu agora quero pedir ao doutor que pode assumir a tribuna. Qualquer uma. Alô? Alô? Alô, bom dia. Boa tarde, né? É verdade. Não, eu gostaria de usar a mão para manusear os papéis, aí preciso... Alô? Eu vou falar um pouquinho alto, acho que também acaba resolvendo. Para tudo se dá um jeito, né, gente? Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora vereadora, excelentíssimos senhores vereadores, público presente, boa tarde. Senhores, eu não poderia iniciar a minha fala, iniciar a defesa, sem fazer um registro fundamental, que hoje é um dia atípico, é uma defesa atípica para este advogado, desde que a minha constituinte encontra-se em estado sério de saúde, acho que os senhores todos sabem, ela foi acometida de um derrame, encontra-se na cidade de Sinop, aguardando a liberação de uma UTI, e eu quero aqui quebrar o protocolo um pouco, senhor presidente, se me permite, e pedir para que os senhores, assim comigo, se levantassem e que nós orássemos um Pai Nosso, em nome da Dona Carmen. Que Deus a proteja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixai cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado, tá? Eu não poderia iniciar a defesa sem um momento crítico. Ela está lá lutando pela sua vida e eu aqui lutando pela sua imagem. Senhores, a primeira coisa que compete à defesa tratar é em relação à competência para o julgamento, tá? Disse Padre Antônio Vieira em um sermão muito lindo que o homem por vezes é cego como peixe, né? Que enganado por um pedaço de pano na linha do anzol corre à morte e ali fisga aquele pedaço de pano achando que é um alimento e acaba por morrer. E eu estou hoje aqui justamente para não permitir que esse julgamento seja feito às cegas, né? Às cegas em que sentido? O parecer que veio do Tribunal de Contas é um pedaço de pano na ponta de um anzol. E a minha finalidade é não permitir que esse pedaço de pano converta esse julgamento na reprovação das contas, né? Primeiro, o Tribunal de Contas não julgou as contas da dona Carla. Ele deu uma opinião. Até mesmo no ofício lido pelo primeiro secretário, ele deixa claro: encaminho para julgamento. Ou seja, o âmbito de se julgar as contas é aqui, é na Câmara Municipal, e não no Tribunal. O Tribunal de Contas está lá em Cuiabá, 600, 700 quilômetros de distância da realidade local. Por isso que ele deu uma opinião. É o que ele acha. Eu acho que tem que reprovar, por isso. Nós vamos ver aqui no momento do mérito das contas, que o tribunal errou, e errou grosseiramente. Errou contra a jurisprudência da sua própria casa. Nós vamos entrar aqui nessa análise de mérito. Então, a finalidade é justamente essa. Primeiro, esses 8 senhores e essa senhora, que são vereadores aqui constituídos, são os verdadeiros juízes da causa. Portanto, não é justo, não é crível que o vereador se apoie num entendimento, numa opinião equivocada, errada do Tribunal de Contas, para dizer que vai votar contra as contas, que vai manter o parecer do Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas é que tem entendimento técnico. Eu faço defesa no Tribunal de Contas desde 1998, quando tinha 18 anos de idade. Hoje tenho 35. E vocês podem ter certeza, em 15 anos eu vi o Tribunal de Contas errar, e errar muito, errar grosseiramente. E aqui é mais um exemplo disso. Esse parecer que veio contrário é a maior prova de que o Tribunal de Contas é falho, porque lá se julga por pessoas humanas e o homem erra. E confio sim no senso de justiça, na consciência desses 9 vereadores aqui, para reparar o erro, para reparar o injusto, tá? Esse é o primeiro ponto. A competência de julgamento, de acordo com o artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal, é dos senhores vereadores, e não do Tribunal de Contas, que emitiu uma mera opinião do que ele acha sobre as contas da ex-gestora. Como disse nos memoriais encaminhados para os autos do processo, a defesa trilha por 2 aspectos fundamentais: razoabilidade e proporcionalidade. Tá? O que deveria a ser a proporcionalidade? Proporcionalidade é mais ou menos assim: você me dá um soco, eu te dou um tiro, a minha reação foi proporcional? Não. Né? Então eu exagerei, na minha defesa eu exagerei. Então a proporcionalidade nada mais é que o equilíbrio da decisão em senso de justiça. E qual que é o equilíbrio que se busca aqui? Principalmente eu acredito que os 9 vereadores já conhecem a fundo, inclusive já emitiram parecer a respeito, para o público presente. O que aconteceu, por que veio parecer contrário do tribunal? Para os senhores entenderem. A dona Carmen deixou 45 mil reais de dívida. Não foi necessariamente uma dívida. Por quê? Refere-se à conta de energia elétrica, PASEP e INSS, que somadas, tirando o saldo que ela deixou em caixa de 17 mil, daria uma dívida de 45 mil reais. Mas ela deixou porque ela é relaxada, porque ela é displicente, porque ela negligenciou na gestão dos recursos públicos?
Não, simplesmente porque a data de vencimento, a data de recolhimento desses valores era janeiro de 2013. Os senhores sabem, a conta de energia de dezembro se paga em janeiro. A competência do recolhimento do INSS de dezembro se recolhe até o último dia de janeiro. Então ela não agiu negligenciando, é porque as contas venciam naquele período, né? Aí disse, mas não deixou recurso suficiente para o pagamento, né? Só um detalhe estatístico, eu fiz os cálculos, esses 45 mil reais, os senhores têm uma ideia, do total de 14 milhões de gastos, né, do total das despesas em 2012, corresponde a 0,030% do total da despesa. Olha, vejam bem os senhores, o Tribunal de Contas emitiu uma reprovação por uma suposta dívida que não chega a 0,5% da despesa que se executou no ano. É disso que eu estou falando, da proporcionalidade. É justo reprovar uma conta por uma dívida que não corresponde a 0,3% do total da despesa do ano? Acredito eu que não. Não é proporcional, e esse é o primeiro aspecto da defesa. A ausência de proporcionalidade no juízo contrário das contas. O segundo aspecto, razoabilidade. O que é a razoabilidade? Razoabilidade é um termo técnico jurídico, mas nada mais é que bom senso. Isso é razoabilidade. Bom senso. Então, temos que ter bom senso. Julgar sim com liberdade, com convicção. São 9 juízes, né? Mas temos que julgar com razoabilidade, com bom senso. E por que se espera o bom senso dos 9 juízes aqui presentes? Porque se o governo do estado de Mato Grosso tivesse honrado com a sua obrigação financeira com o Porto dos Gaúchos em 2012, transferido as verbas que se comprometeu a transferir, mesmo esses 45 mil não teriam ficado. Por quê? Somente de 2012 o governo do estado deixou de repassar 125 mil reais para Porto dos Gaúchos. Vejam, senhores, ela deixou uma suposta dívida de 45. O governo do estado se comprometeu a repassar, e aí eu digo o seguinte, trata-se de uma transferência voluntária constitucional obrigatória do governo do estado. O nome é grande assim, mas ele se explica. Transferência voluntária por quê? Não precisa a prefeita pedir, a obrigação do governo do estado repassar. E obrigatório, o próprio nome diz, constitucional por quê? Sistema Único de Saúde, SUS, governo da União, Estado e município fazem a gestão através do Sistema Único de Saúde. Então, transferência voluntária constitucional obrigatória. E o governo do estado não honrou com a sua parte. Sou eu, advogado, que está inventando isso? Não. Consta dos autos, inclusive veio com os memoriais. Consta do processo. Termo de compromisso 092/2012, assinado pela Secretaria de Estado de Saúde, junto com a ex-gestora, dona Carmen Lima Duarte. Vejam bem a cláusula fundamental. Cláusula 4ª. Do compromisso da Secretaria Estadual de Saúde. A linha A. Efetivar o repasse financeiro ao município de acordo com a sua classificação. Não foi cumprido. Rasgou-se um compromisso. E acredito que os vereadores, por senso de justiça, não vão permitir que o governo do estado desonre o compromisso com o Porto dos Gaúchos e ainda utilize dessa falha do governo do estado para sacrificar uma ex-gestora que fez de tudo que teve a seu alcance para que isso não acontecesse. Falácia da defesa? Não, não é falácia da defesa. Vou mostrar para os senhores o desespero dessa gestora para evitar que o governo do estado fosse arbitrário no repasse financeiro a este município. Ofício 034 SMS, encaminhado ao Escritório Regional de Saúde. Senhora chefe do escritório, em outras palavras,
pelo amor de Deus, o governo do estado não está repassando a minha verba da saúde. Intervenha. Esse ofício é datado de 16 de fevereiro de 2012. Fevereiro de 2012. Ela não deixou para tomar providências ao final do ano. Vocês querem mais? Ofício 035, secretário de Estado de Saúde. Senhor secretário de Estado de Saúde, à época, Wander Fernandes. 16 de fevereiro de 2012. Senhor secretário, repasse a verba de Porto dos Gaúchos. Estou tendo que subsidiar os serviços de saúde com recurso próprio do município. Repasse a verba que me é de direito. Encaminhou, no dia 16 de fevereiro de 2012. Querem mais? Ofício 043, para a promotora Roberta Steregatti, aqui da comarca. Senhora promotora, nos promova apoio institucional, porque o governo do estado não está repassando as verbas necessárias. Estou tendo que colocar, trocando em miúdos, ela estava tendo que tirar recurso próprio para prover o serviço de saúde, porque o governo do estado estava sendo negligente com o município. Merece essa gestora o juízo de reprovação? Pelo bom senso? Pela razoabilidade? Por senso de justiça? Acredito que não. Adiante. Ofício 139, interessado à AMM, Associação Mato Grossense dos Municípios, que é uma entidade, eu tive a honra de trabalhar na AMM de 98 a 2001, quando iniciei minha carreira na área pública, né? E lá nós realmente prestamos, à época pelo menos, prestamos apoio institucional às prefeituras. O prefeito encaminhou o ofício à AMM. Por favor, interceda junto ao governo do estado institucionalmente, porque eu estou tendo que custear o serviço de saúde com recursos próprios. Eu não aguento. Estou falando assim, termos técnicos, eu não quero chateá-lo com alguns termos. Mas a leitura é essa. Me ajude. Intervenha junto com o governador do estado, que está negligenciando os nossos repasses. Ofício 144, encaminhado a esta Câmara Municipal. Encaminhado à época a esta Câmara Municipal. Em 5 de junho de 2012, presidente senhor Ricardo José Mano. Presidente, estamos aqui com problemas. Qual que é o problema maior da saúde hoje? A ausência de repasse do governo do estado. Está aqui, a Câmara tomou conhecimento à época das dificuldades. Não é justo que agora utilizemos desse mesmo motivo para reprovar as contas da gestora. Também foi encaminhado à Assembleia, enfim. Isso aqui, gente, é para vocês verem o desespero de uma gestora, de não deixar o barco afundar, para que a coisa ande, para que o serviço, para que tenha esse médico, para que se tenha, enfim, material, gás, medicamento. Isso é um desespero de uma gestora, que tem responsabilidade fiscal. Disse que o Tribunal de Contas errou, e provo que ele errou. Sabe por quê? O tribunal não foi coerente consigo mesmo. Em outro município, nas contas de 2011, Prefeitura de Serra Nova Dourada, conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida, foi utilizada a tese de que deveria se considerar os recursos que o governo do estado deixou de repassar na saúde, para fins de verificação desse equilíbrio financeiro. E olha o que foi dito lá nas contas, que foi aprovada. Foi aprovada. Essa é a prova maior de que o Tribunal de Contas erra. E errou no caso da dona Carmen Lima Duarte. Os senhores querem ver? Este é o voto, as contas, repito, as contas de Serra Nova Dourada, o Tribunal de Contas aprovou. As contas da Prefeitura de Porto Gaúcho, o Tribunal emitiu parecer contrário, e a situação fática é a mesma, não muda em nada. Não muda em nada. Veja o voto do conselheiro Sérgio Ricardo naquele processo. Abre aspas, processo 66010/2012. Outro aspecto que destaco
refere-se ao documento de folhas 373, em que demonstra que a Secretaria de Estado de Saúde não realizou a transferência fundo a fundo para o município, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2011, o que evidencia que o déficit remanescente supracitado certamente seria transformado em superávit. É a mesma situação. O que ele quis dizer? Se considerar a despesa de outubro, novembro, a receita desse período aqui, deveria, né, aquilo que era um déficit de 45 mil, no nosso caso, transformaria em superávit. Sairia do negativo, entraria no positivo. Agora eu pergunto para os senhores, por que Serra Nova Dourada aprovou e Porto dos Gaúchos não aprovou? Falou-se que nos restos a pagar não são despesas vinculadas à saúde. Claro que não, ela custeou com um recurso próprio. Ela honrou, segurou o rojão, como se diz lá em Cuiabá, né? Meu pai, não, segura o rojão, aguenta firme. Foi por isso que não ficou restos a pagar na área da saúde, porque ela honrou a duras penas com recursos próprios. E não por outro motivo, é que no ranking dos 141 municípios do estado de Mato Grosso, Porto dos Gaúchos, segundo o SUS, está em 18º colocado em matéria de qualidade de serviço de saúde. Queiram os senhores fazer crítica política ou não, é a classificação ranqueada pelo SUS. Né? Então, senhores, não querendo mais tomar o tempo, senhores, eu acho que já foi dito aquilo que eu precisava dizer. Conto com os 9 vereadores, com a consciência dos senhores, com o senso de justiça, e que aprovem as contas de 2012 da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos. Obrigado. Obrigado, presidente. Gostaria aqui de estar chamando o primeiro secretário. Olha, aqui eu tenho a lista de presença aí onde consta os 9 vereadores já assinou. E agora a gente vai passar para a votação. Peço que o primeiro secretário também esteja anotando os votos. Eu gostaria só de estar colocando aqui a votação nominal, aonde que esse nosso regimento e essas contas, ele é colocado tudo em ordem alfabética, aonde que a hora que se dizer na hora de votar, quero estar passando para os vereadores para ficar mais fácil, aonde se diz sim para os favores ao parecer prévio dos contratos das contas, e não para o contrário, os parecer prévio favorável às contas. Então, quer dizer, se eu votar não para os favores ao parecer do Tribunal de Contas, e se eu votar sim, se eu votar não, ao contrário, aí eu estou votando não contra o parecer do Tribunal de Contas. Entenderam bem? Se eu votar sim, eu estou votando a favor do Tribunal de Contas, do parecer do Tribunal de Contas. E se eu votar não, eu estou votando contra o parecer do Tribunal de Contas. Está bem claro? Para o vereador ficar? Está bem claro aí, né? Vereador Paulo? Mais uma vez. Se você votar sim, você está votando a favor do parecer do Tribunal de Contas. Se você votar não, contrário ao parecer do Tribunal de Contas. Então é sim ou não. Entendeu agora, né? Disso aqui? Olha aqui assim, ó. Põe em votação.
Põe em votação nominal o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Sim, para os favores, ao parecer prévio e contrário às contas. Para os favoráveis, vereador. Isso. Favoráveis. Não para o não. Para os contrário ao parecer prévio e favoráveis às contas. Entendeu agora? Posso sugerir? Senhor presidente, só uma dúvida. Nós estaremos votando as contas da prefeita ou o parecer do Tribunal de Contas? Ou tomar de conta os dois. Você entendeu? Se você votando o parecer, votando contra o parecer, você está votando a favor das contas. Se você votar sim ao parecer, você está votando contra as contas. Não, eu entendi, só não compreendi por quê, mas eu entendi o teu ponto de vista. Entendeu? Entendi. Senhor presidente, pela ordem, sugeri que a votação ela corra com a seguinte pergunta: se aprova ou não aprova as contas em exame? Porque se aprovar, automaticamente o parecer vai estar reformado. Aí fica mais objetivo. Por isso que eu perguntei, estamos votando a conta ou o parecer. Pela aprovação das contas ou pela reprovação das contas. Quem votar pela reprovação vai estar ratificando o parecer. Quem votar pela aprovação vai estar reformando o parecer. Eu acho que fica mais objetivo. Correto, fica mais tranquilo. Obrigado, excelência. E aqui, por ordem alfabética, o vereador Claudomar, ontem que ele já deu... Então vamos lá. Olha, vamos mudar o que está escrito aqui. Se eu votar sim, estou votando a favor às contas da prefeita. Se eu votar não, eu estou votando contrário às contas da prefeita. Olha aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu, por exemplo, vou votar. Cada uma pode dizer, falar ali o jeito que ela achar melhor. Mas se eu chegar lá e dizer assim, ó, eu sou a favor da aprovação das contas da prefeita, já dei meu voto. Eu estou sendo contra o parecer do Tribunal de Contas. Se eu chegar lá e dizer assim, ó, eu estou votando ao contrário à aprovação das contas da prefeita, eu estou indo junto com o parecer do Tribunal de Contas. Entendeu agora? Vereador Claudemar? Sim. Senhor presidente, colegas vereadores, o público aqui presente, senhores e senhoras, obrigado pela presença aqui. Na verdade, eu tinha feito umas marcações aqui e se o doutor Edwin, né, se ele não convenceu alguns dos vereadores aqui, o que eu anotei foi sobre os ofícios, que desde o fevereiro, mês 6, encaminhou para todos os setores, inclusive aqui para casa, para a Assembleia Legislativa, que foi o último, chegou nem a comentar. Agora eu não vou ficar aqui falando, porque se o senhor não convencer alguns vereadores, com certeza não é minha fala que vai mudar alguma coisa. Mas o que eu queria dizer, que todo mundo aqui do município sabe que esse município foi, esse e Novo Horizonte do Norte, foi quem pagava o consórcio do Vale do Arinos em dias, e foi um município que saiu com as contas bem em ordem. Todo mundo sabe que o nosso município vizinho ali de Juara deixou um buraco no município, que hoje o atual prefeito está bem dificultoso para controlar as contas, e na verdade foi aprovado. Eu acredito que tem muitos políticos que têm mais de 100 processos, aqui todo mundo sabe, e as contas deles sempre aprovam. Então, vocês são sabedores que, na verdade, aqui quem manda é o dinheiro. É o dinheiro, isso aí todo mundo sabe. Já foi achado cheque na Assembleia, cheque da Assembleia preenchido no mês do dia 25 de dezembro, dia de Natal,
lá em outro estado, e onde que foi comentado que foi achado no chão de Cuiabá, mas só que é o seguinte, onde o dinheiro pesa, a votação vai junto, porque eu tenho certeza que se a gente fosse votar com sentimento, votava favorável às contas da prefeita, porque principalmente na saúde, sempre ela teve amparando as pessoas. Hoje está tentando ajeitar, mas com certeza eu acredito e tenho fé que o nosso atual prefeito vai conseguir deixar a saúde do jeito que a prefeita vinha trazendo. Então seria isso. Na verdade, passou em minhas mãos, eu não vou falar qual município aqui, não é do Porto não. Passou um cheque de R$ 237,50, um cheque da prefeitura, voltou uma vez, eu representei ele ontem, e provavelmente, eu acho, se voltar 2 vezes, mas se tiver ajuda política lá em cima, as contas vão ser aprovadas e nada dá certo. O meu voto é favorável às contas da prefeita, e seria isso. Muito obrigado, eu espero que todos os vereadores aqui votem com consciência, não por grupo. Boa tarde a todos. Vereador Ivo. Senhor presidente, vereadora, senhores vereadores aqui presentes, munícipes, doutor Ali, Edwin, doutora Tati, o meu boa tarde a todos. O meu voto é favorável à senhora Carmen Lima Duarte. Vereadora Joelma. Boa tarde a todos, vereadores, companheiros, presidente, pessoas presentes no plenário. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi uma mudança muito importante que existiu nas leis brasileiras. Essa lei veio trazer mudança institucional e cultural no trato com o dinheiro público. Todos vocês sabem e conhecem os antecedentes de várias gestões do nosso município com relação à questão dos gastos efetuados sem condições de arrecadação. Nós conhecemos, vivenciamos problemas seríssimos com gestões anteriores em relação a isso. Na época não existia a lei de responsabilidade fiscal. Em decorrência dessa lei, muitos municípios, vários gestores penalizados com relação a esse tipo de procedimento, fez com que, de alguma forma, essa mudança trouxesse aos municípios e às contas públicas uma respeitabilidade. Então, eu estou aqui hoje para defender a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um ganho importante ao nosso país, ao nosso estado e município, à nossa nação. Por isso, eu sou contrária às contas da gestão 2012 de Carmen Lima Duarte e favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Pela ordem, excelência, qual artigo da LRF não foi cumprido pela gestora na Lei de Responsabilidade Fiscal? É matéria de fato, excelência. O Estatuto da Ordem me permite a intervenção em qualquer momento. Lei 8.906 de 96. Matéria de fato, eu gostaria de saber qual artigo da LRF não foi atendido pela senhora prefeita, só isso, já que está em defesa. Sim, ela tem 60 artigos, qual artigo não foi cumprido? Mas qual artigo não foi atendido pela gestora? Viu, doutor? É matéria de fato. Eu posso, o Estatuto da Ordem dos Advogados me permite, excelência. Não. É matéria de fato.
Vereador Dolar. Senhor presidente, colegas vereadores, munícipe aqui presente. Eu só queria fazer uma questão de ordem, senhor presidente. Se todo o questionamento que fizer por parte dos vereadores, independente do seu posicionamento, se vai haver interferência, e o senhor vai permitir essa forma? Não, não vou permitir. Porque nós já estamos em discussão. Um momento, vereador. Na verdade, eu já dei espaço para que expanasse todo o que ele tinha o direito, a gente já pegou as respostas. Eu acho que cada vereador tem o direito de dar seu voto e justificar por que ele está dando seu voto. E acredito que o que foi passado, o nobre advogado já passou, o doutor já passou para cada vereador, passou que tinha onde que ele achou que a prefeita e que o Tribunal de Contas está todo errado no seu momento. Então, gostaria então que o vereador Dolar continuasse. Não vai haver interferência, então. Quero cumprimentar a mesa, os colegas vereadores, o município aqui presente. Eu dentro no que concede a responsabilidade como vereador, como munícipe, eu me atentei muito, cuidado, juntamente com o vereador Claudio Mar e a vereadora Joelma, em analisar as contas da gestora, a senhora Carmen Lima Duarte, e também oferecemos, conforme já foi lido pela secretária da Casa, todos os trâmites legais e direito à defesa. Concluímos ainda na data de hoje, que no dia de ontem o senhor Edwin apresentou, não foi uma defesa, foi um memorial. Foi uma informativa, pode ser considerado, me corrija se estiver errado, foi um informativo, que se faça uma avaliação novamente de cada vereador, para depois, posterior, dar o seu voto. Nas palavras do advogado, o senhor Edwin, ele disse e afirma que o Tribunal de Contas errou, e que provou isso, pelo menos que prova isso. Dentro do prazo, eu sou conhecedor que não era o senhor o primeiro defensor no momento, era outro colega seu. O Tribunal de Contas, até onde eu me permite o meu conhecimento, ele passa aos gestores para se corrigir o errado. Ele dá tempo hábil isso, ele já não vem com a multa, ele não vem com a punição. Ele informa, sendo legislativo, sendo executivo. E recebendo isso, o gestor tem que procurar corrigir essas falhas. Esse tempo hábil teve, e a permanência do voto, contrário às contas, manteve-se. O que se refere ali às contas de energia e outras, são despesas fixas. É obrigatório o executivo cumpri-las. É de obrigação do poder. Nós utilizamos de um bem, temos que pagá-los. Assim é na minha casa, na casa dos senhores, e é na casa do município de Porto Gaúcho, que é a prefeitura. Mesmo sendo informado da atual situação, me desculpe que eu estou com a garganta inflamada, mesmo ela tenha sido informada, as despesas foram criadas sem receita própria. Então, meus questionamentos estão em cima disso aí, e a vereadora Joelma foi muito feliz na sua fala, que a gente está aqui para cumprir o que a lei determina.
e nós vamos fazer isso individualmente da sua forma de pensamento. As questões técnicas não é uma questão emocional, e contradiz as palavras do vereador Cláudio Omar, que o fato a ser discutido é referente ao município de Porto dos Gaúchos. Contradiz ainda mais com relação a valores. E eu queria que o senhor se pedisse desculpa, porque ou eu entendi errado, que quando se vota as coisas é com dinheiro. Eu sou por a casa em dúvida. Concedo. Então, ela fica muito complicado, um termo, onde nós aqui temos uma responsabilidade acima do normal ao qual fomos eleitos. E eu procuro representar, e os senhores sabem disso, com dignidade e muito respeito ao eleitor que me elegeu e principalmente a esse município que me acolheu. Então não é admissível esse tipo de conversas, onde a gente pode externar um parecer, sim ou não. Se outros gestores, outros políticos cometem um erro, eles vão ter que ser responsabilizados por isso. A justiça tem que fazer esse agravo, tem que fazer esse trabalho. A atual gestão, por palavra da presidência dessa casa, tem que ser informado também que ela tem que se organizar financeiramente, cumprir o que a lei determina, porque senão as contas virão para cá e ela passará por essa avaliação também. E aqui não tem cores partidárias, não existe essa. Eu não me limito a falar dessa forma. Minha opinião é pessoal, sou responsável por ela e não aceitaria de modo algum que ela fosse colocada em dúvida. Por isso, o meu parecer, como eu fiz no relatório, é favorável ao Tribunal de Contas. Meu voto é esse, senhor presidente. Obrigado, vereador, pelo espaço aqui. Na verdade, com certeza, o vereador Nolar, com certeza é por causa disso que, na verdade, o nosso Brasil está desse jeito. As leis tem que passar uma mão na cabeça. Tipo assim, tem que passar a mão na cabeça porque se eu não citei nome. Tipo assim, eu estou aqui com o meu espaço aberto, não citei nome e na verdade, é um desabafo que eu tenho pessoalmente, porque eu acredito que a pessoa honesta não pode entrar na política mesmo. Todo mundo sabe, todo mundo passa a mão, todo mundo tem medo de encarar quando o cara tem dinheiro e tem poder político. Então, na verdade, é um desabafo, e eu vim aqui nessa tribuna, eu tenho meu espaço, e na verdade eu não citei nome, e eu continuo pensando assim, e assim eu vou continuar pensando pro resto da minha vida. E a gente tem que, não pode bater aqui porque o cara é forte, tem poder político, pode até mandar matar a gente, um exemplo. Então, na verdade, é por aí isso mesmo, aí todo mundo fica quieto e dinheiro escondido na meia, e é até um negócio esquisito, porque é do DEM, deu bem certinho, dinheiro escondido na meia, dinheiro escondido nas orbas, e tudo acontece lá para cima e a gente daqui não pode falar um A. Mas se não nós vereadores aqui do começo, porque nós somos uma base onde o povo vem na gente. Se nós não começar a fazer uma revolução perante esse país, eu acho que nós estamos perdidos, porque eu não posso falar, o outro não pode falar e ninguém pode falar. Seria só isso. Obrigado pelo espaço. Eu agradeço a sua opinião e ainda mais o meu respeito por Vossa Excelência se mantém da mesma forma pelo colega o trabalho que o senhor vem desenvolvendo nessa casa. Esses fatos são lamentáveis. Esses fatos são tristes. O Brasil, dito pelo vereador Cláudio Omar, é isso aí mesmo. Então, é uma pena que a legislação ela não alcança a todos. Mas eu vejo que nós possamos, de uma forma ou de outra, colaborar com o certo. Eu só queria lembrar, frisar aqui, que através dos novos vereadores, dos vereadores, que nós somos novos nessa casa, nós protocolamos
no ano de 2010, no ano de 2009, onde foi fragado que havia uma compra sem licitação de R$160 mil, uma de 80 mil para pneu e outra para óleo lubrificante. Isso foi encaminhado para o Tribunal de Contas e as contas passaram. Eu me senti, posteriormente, quando a conta veio nessa casa, eu fui um vereador que votei contrário, porque o Tribunal de Contas aprovou essa conta e eu votei contra, baseado nessa circunstância. Também, os 9 vereadores que nessa casa passou, na gestão passada, hoje se encontram com um processo, porque nós, querendo ajudar o município, acreditando que a gente estava ajudando, participamos de uma reunião onde a gente se abordou alguns assuntos, necessidade, diante da dificuldade do município, a gente acabou apoiando em usar um recurso que atendia a Secretaria de Agricultura. E hoje nós estamos penalizados por isso. Eu acho que isso tudo vem de acordo, assim, quando a administração, ela talvez falta uma assessoria jurídica que estivesse orientando ela, talvez que não pudesse. Faltou nós, também faltou, mas nós agimos de boa fé. Não vou dizer que o executivo não agiu, mas cometeu coisas posteriores que não foi abordado, não foi conversado no momento que a gente entrava em acordo de usar aquele recurso para poder comprar alguns benefícios, alguns equipamentos para a Secretaria de Agricultura. Mas, no entanto, depois, nas outras contas, eu acompanhei o parecer do Tribunal de Contas. Acontece também que em outros do Tribunal de Contas reprovar as contas em outros municípios tem acontecido, e a Câmara aprovar também. E eu acho que nós aqui temos nosso livre-arbítrio, cada um interpreta da forma dele. Nem na Suprema Corte, lá em cima, onde, para dizer que ninguém são dono da verdade, ou que ninguém está totalmente errado assim, também há divergência e votos contrários, diferentes. Mas aqui, enquanto nós somos conhecedores do problema, nós juramos, no momento que nós recebemos esse mandato, de cumprir com as normas da lei. O vereador, ele tem pouca autonomia, assim, nós aqui indica as coisas, nós não somos gestores, nós podemos executar, somos cobrados todos os momentos, e vejo que esse momento é onde o vereador pode mostrar onde aqui que está, nós mostrar realmente para que nós estamos aqui, para defender aquilo que nós achamos que é o correto. A Excelência colocou a posição dele, fez a defesa, é um direito dele, mas também nós, enquanto vereadores, cada um tem a sua posição de interpretação, e eu, baseado nessas questões, eu quero acompanhar o parecer do Tribunal de Contas pela reprovação das contas também. Muito obrigado. Vereador Paulo. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, munícipes presentes. Para votar a conta da prefeita, às vezes a gente leva várias coisas de ouvir vários argumentos, cada um tem o seu direito, cada um defende o seu ponto de vista. Eu quero lembrar que eu fui secretário de Educação na administração da Carmen por 2 anos. Em um certo período, por questões totalmente políticas, eu fui acusado pelo Conselho Tutelar de pedófilo. Tenho família, tenho esposa, tenho os filhos, e sei da minha responsabilidade como professor, como munícipe. Tentei, fiz a minha defesa, ou seja, não houve processo, mas eu processei o Conselho por calúnia, difamação, e o processo, infelizmente, por corporativismo, até hoje está rolando. Nunca, em um momento algum, a Carmen, que era minha patroa, a qual eu havia defendido em palanque, foi até a imprensa e defendeu o meu nome, que acreditava em mim.
A Carmen, na administração, algumas coisas ficou a desejar. Mas, senhor presidente, eu não estou aqui para desabafar nem votar em mágoa. Mágoa não existiu por ela não ter me defendido. Por quê? Ricardo, você vai ser pai hoje e tenho certeza que nós procuramos orientar os filhos para que não guarde rancor, para que não guarde mágoa, para que ele viva bem, que a mágoa só faz mais mal é para quem está magoado e não para o outro. Eu tenho certeza, conhecendo você e tua família, que você vai orientar teu filho para isso. Não houve mágoa. Então eu estou nesse momento aqui, senhor presidente, votando nas contas da Carmen. Eu quero votar conforme a minha consciência e aproveitar e dizer para o Claudiomar que eu concordo com o vereador Nolar em algumas palavras dele, quando ele fala das questões morais, e dizer que, quando o senhor disse que aqui é desabafo, hoje nós estamos numa coisa séria, não é hora de desabafo não, o senhor me desculpe, certo? Temos que pensar e agir consciente, e que político tem que ser gente honesta sim, certo? Na política é o lugar de gente honesta, é o lugar, a obrigação nossa, ver em quem vai votar, para votar em gente honesta, para que não haja mais dinheiro em cueca e dinheiro em meia, que isso é que faz a gente passar vergonha e levar nome de desacreditado. Essa casa, senhor presidente, muito me ensinou, tenho aprendido com o senhor, com os novos colegas, questão de imparcialidade, questão de justiça e questão de independência dessa casa. Então, o artigo 2º da Constituição fala sobre a independência dos poderes, e isso deixa claro a independência do Legislativo. Então, não é um parecer do tribunal que vai influenciar ou não a minha decisão, mas sim aquilo, são dados. Vejo um tribunal contraditório, quando o defensor, ex-prefeita, diz que em um mesmo motivo, para um eles não condenam e para outros condenam. Vejo também que desde sempre, e essa lei de responsabilidade fiscal não é tão nova, vereadora, desde sempre ficou contas a pagar. E quando é que foi reprovado, ou quantas vezes foram reprovados contas de prefeitos aqui? Energia, eu sou testemunha que quando a Carmen assumiu, era para ser cortada a conta de energia, que estava atrasada não de dezembro, estava de novembro já, e não tinha dinheiro, e o Jair pagou com um recurso próprio, e depois, imagino que deve ter sido ressarcido. Energia, eu não acredito que alguém de nós paga, se vai vencer o mês que vem, paga esse. Até mesmo porque ela já chega no começo do mês, certo? O vencimento não tem como a gente ir. Eu acho que ninguém vai lá na Caixa Econômica perguntar antes, não veio meu talão ainda, eu queria pagar. Então, normal que não se pague energia de um mês para outro, não tem, ninguém faz isso. Ninguém na administração e ninguém em casa. Considerando isso, que um tribunal no mesmo ponto julgou de forma diferente, considerando que outros prefeitos também ficaram e não foram condenados ou não tiveram parecer contrário do Tribunal de Contas, eu digo, e os direitos não são iguais? Aqui diz que está igual. Artigo 5º diz que os direitos para todos são iguais. O que nós devemos fazer isso aqui? Seguir isso aqui, rasgar isso aqui, o que a gente vai fazer? Se existe a lei, então por que não todos iguais? Senhor presidente, eu vejo aqui na minha frente colegas, inclusive o senhor, que eu tenho como pessoa honesta, e o vereador Oscar muito bem lembrou a questão da seringa, da seringueira. Tenho certeza que vocês agiram na mais boa intenção,
E eu sei o quanto vocês sofreram e sofrem injúrias, calúnias, e isso no mesmo caso que eu, senhor presidente, foi citado pelo Conselho Tutelar. Isso não sai, isso fica. Tem gente que às vezes não fala para mim, mas olha e lembra. Também olham para vocês e lembram. Isso fica. Infelizmente, o senhor sabe que na tua cabeça o senhor é honesto e agiu da melhor das intenções, mas ficou. Então, senhor presidente, eu acho que devemos respeitar a Constituição, preservar a Constituição, e eu voto contra o parecer do Tribunal de Contas a favor da prestação da prefeita Carmen, considerando que se realmente, e ela tinha para receber, e o Estado não pagou, se alguém deveria ser condenado, seria o Estado. Só que infelizmente é um órgão superior e a gente não tem como condená-lo. Eu espero que os outros analisem, quem não votou ainda, pense bem antes de votar, que às vezes não é lugar de desabafo, não é lugar de mágoa, é lugar de consciência, é lugar de agir com a razão. Muito obrigado, senhor presidente. Peço ao vice-presidente dessa casa que assuma o trabalho para que eu possa usar o tribunal. Com a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, caro colega munícipe, eu fiz esses dias atrás, o senhor advogado esteve aqui presente, lá conversar com a gente, onde que ele disse que o Tribunal de Contas realmente está totalmente errado, e eu faço de volta, e não questionei no dia, não tive a resposta, e acredito que não vai ter nem como ter essa resposta, porque se eu tenho uma prova que eu estou certo, jamais alguém vai poder me condenar. Eu tive à frente dessa casa, agora pela terceira vez como presidente dessa casa, tive problema no Tribunal de Contas, e aonde que cheguei um dia de manhã nessa casa e o secretário dessa casa abriu no sistema e falou: olha, Pedrinho, está aqui, ó, o Tribunal de Contas está te multando, na época, me lembro até o valor, R$6.000, por falta de encaminhamento de ofício sobre o balancete. Eu tinha tudo na mão, protocolado, eu peguei esses ofícios, coloquei debaixo do braço e fui para Cuiabá. E fui lá no Tribunal de Contas provar para eles que eles estavam errados. O que aconteceu? Realmente eles viram que estava errado e arquivou, porque não tinha como eles me condenar, que eu estava apresentando provas para eles. Então, é aí que eu me pergunto se realmente ele está errado mesmo, o Tribunal de Contas errou, teria que alguma defesa, então ter conseguir fazer uma defesa e reverter. Eu quero aqui, uma das coisas que eu tinha até grifado, até o vereador Nolar comentou, realmente não dá para entender que na verdade aqui quando se fala em sua defesa, a própria gestora confessou que ela realmente deixou, contraiu, né, despesa na forma descrita no parágrafo anterior, que é onde que ele fala da irregularidade remanescente de natureza gravíssima. Então, essa é o que foi o Tribunal de Contas acatou isso ali, e foi condenado ou reprovado as contas dela nesse sentido. Eu sou sincero em falar, eu fico triste porque é muito complicado quando um Tribunal de Contas, ele manda umas contas ao contrário para o município, porque não só quem está sendo julgado, mas também o município também é penalizado nessa parte. Às vezes eu fico olhando porque a diferença, gente, foi muito pouca. Mas essa diferença, eu me lembro em 2010, 2011 e 2012,
todas as vezes que eu dei meu voto, eu cobrei da gestão, que o Tribunal de Contas pedia para orientar e dizer e cobrar, porque tinha coisa irregular, veio conta grave, gravíssima, que tinha... E aí eu sempre falava, olha, vocês cuidam, porque as contas não vão fechar, está tendo um problema. Então, quer dizer, não foi falta de orientação, pelo menos da minha parte. Então, é difícil a gente saber, e eu li, reli de volta esses pareceres. Quando a vereadora Joelma diz da Lei de Responsabilidade Fiscal, na verdade, quando você olha o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, veda ao titular de poder ou órgão, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigações de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para esse efeito. Então, às vezes a gente, algumas coisas que a gente... acredito, doutor, se às vezes você tivesse pegado isso lá atrás, quando veio pela primeira vez, pelo seu argumento e pela sua capacidade, acredito que você poderia ter colocado esses autos e ir até perante o Tribunal de Contas e ter revertido isso aí. Então, eu sinto muito por olhar isso, o que aconteceu, e eu dou meu parecer ao contrário às contas da prefeita de 2012. Senhor presidente, retorna ao seu trabalho. Vereador Ricardo. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Joelma, munícipes aqui presentes, imprensa, TV Porto, funcionários dessa casa. Serei breve também. Voto com o parecer do Tribunal de Contas pela reprovação das contas. Vereador Sebastião Lázaro. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, boa tarde, e pessoal que nos visita aí, boa tarde também. Eu quero ser bem breve aqui. Eu voto favorável à gestora Carminha Duarte. Terminando então a votação, eu quero fazer a leitura dos votos. Para encaminhar para que o secretário possa estar fazendo um relatório. Na votação aqui das contas, então, aqui deu 4 votos favoráveis às contas e deu 5 votos contrários às contas da ex-prefeita Carmen Lima Duarte. Eu quero aqui encaminhar essa votação, encaminhar esse que de volta, para que o secretário dessa casa esteja fazendo os relatórios, encaminhando para Nós vamos ter uma sessão aqui às 5 horas da tarde, mas eu não sei se vai ter tanta argumento aqui, né? Que já foi feito. Então eu espero que a votação da resolução mais uma vez dessas contas, que vai ser às 5 horas da tarde. Pois não, doutor, pode ir. Excelência, só para fazer uma consignação em ata, acredito que ele já está sendo lavrado em ata, enfim, são dois procedimentos que a defesa gostaria de impugnar. Primeiro, a comissão não poderia ter elaborado um novo relatório após a apresentação dos memoriais. Esse é um procedimento que não está previsto na lei orgânica, nem no regimento interno, então o procedimento foi arbitrário em relação ao devido processo legal nesse sentido. Após a apresentação da defesa, deve ser submetido a julgamento, e não uma reanálise da defesa dos memoriais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu gostaria de que ficasse consignado
que a presidência negou a intervenção sumária, da qual prevê o artigo 7º, inciso 10 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Permite o advogado intervir em qualquer momento do processo pela ordem para esclarecimento de fato. Gostaria de consignar essas duas coisas, então houve prejuízo ao contraditório e ao devido processo legal no julgamento de hoje. Obrigado. Gostaria que a doutora Tati poderia estar passando alguma coisa sobre isso. Só consignar em ato, excelência. Depois eu vou tomar as medidas necessárias. Não há necessidade. Pode pegar um parecer escrito. Então, às 5 horas da tarde, nós temos outra votação.